Olá, alunos! Nós vamos dar início à nossa aula de artes. Eu sou a professora Keliane Ribeiro e estou aqui com vocês com essa disciplina. Nós vamos discutir hoje, na nossa aula, o teatro romano, né? Nós vamos ver esse tema, porque o teatro, ele foi algo muito importante para o desenvolvimento, né, da humanidade. E no teatro romano aconteceu várias coisas, né? Então, o teatro romano, apesar de não deixar tantos, né, relevantes legados, mas mesmo assim aconteceu muitas coisas dentro da história, né? Que posterior ela teve algumas diferentes gêneros, né? Então, foi nesse teatro romano que surgiu, né, algumas diferenças entre os gêneros textuais de onde eles debatiam e faziam suas produções do teatro romano. Os romanos eles tinham uma forma embrionária de teatro, né? Influência etrusca, espécie de representações religiosas de caráter sério e satírico. Curiosidade de forma semelhante ao aparecimento do teatro grego, que eram representadas em ocasiões especiais, como cerimônias e casamentos, né? Então, esses gêneros aí, onde eles, né, desenvolviam suas peças teatrais, eles não utilizavam, né, eles não repassavam só apenas para um tipo de público, né, como a gente pode ver aqui, tinha outros tipos, né, outras ocasiões, onde eles também estavam fazendo o seu trabalho, né, fazendo a sua peça e repassando essa questão do teatro grego-romano, né, dentro dessas ocasiões especiais, como as cerimônias de casamento. Então, eles também utilizavam suas peças, né, digamos assim, nesse tipo de festa, para chamar a atenção e para implementar mais essa festa, essa comemoração, que eram as cerimônias de casamento. O teatro romano, apesar de não deixar esse relevante, né, para todos os, digamos assim, todos os públicos, né, eles também demonstravam através de suas peças uma mudança, né? A mudança na história que eles estavam vivendo na época, certo? Então, por isso é que eles tinham essa grande relevância, né? De diferentes gêneros, porque além do que eles estavam vivendo naquela época, também eles utilizavam como uma crítica, né, de alguma coisa que não estava tão boa e que precisava ser mudada, né, naquela época da vivência deles. Então, veio também o Coliseu, né? Foi uma época onde foi realizada essa construção, né, do Coliseu. Aqui a gente tem a foto, a imagem dessa estrutura, o grandioso Coliseu e outros anfiteatros espalhados por todo o Império, né? Eles atestam que o poder e a grandeza de Roma, mas não era a sua energia artística, né? Eles tinham um grande poder, né? Ele estava sobre o poder do Império nessa época, do Império Romano, mas essa energia, né, que eles queriam colocar assim, além de estar com um grande poder, também eles não desenvolvia tanto na parte artística, né? Eles não tinham esse domínio na parte artística. E aí eles colocavam, né, eles investiam muito dentro das estruturas para que essa parte artística tivesse esse apoio, né, tivesse essa cobertura para se desenvolver, certo? Então, não há razões para crer que tais construções se destinavam a outra coisa que não espetáculos banais e degradantes, né? Então, lá nesse Coliseu, eles realizavam vários tipos de atividades, né?
principalmente durante o declínio do Império. Os imperadores romanos fizeram o uso perverso desse fato, provendo pão e circo. Segundo a famosa frase do satirista Juvenal, né, para que o povo se distraísse de suas miseráveis condições de vida. Então, nesse Coliseu, eles utilizavam alunos, espetáculos, né, espetáculos de teatro, de circo, mas também eles colocavam as pessoas para lutarem, né, eles passavam óleo no corpo, né, dos jagunços, das pessoas lá que lutavam, para ver quem era que conseguia segurar um ao outro, né? E aí vencia quem conseguisse. Mas aí com a questão do como o corpo deles, né, desses lutadores, estavam todos oleados, né, passado óleo, dificultava, né, que os lutadores ganhassem essa partida, certo? Mas era mais ou menos dessa forma que eles intertiam, né, que as pessoas iam para lá para assistir, né, e dentro do contexto deles, né, da época, se divertir um pouco. Nessa época também veio também a cena de comédia, né, de comédia romana. Então, a comédia romana antiga, embora buscasse sua fonte na comédia grega, segundo a linha das sátiras de Menandro, apresentava grande originalidade, né? Então, os principais comediógrafos, né, romanos, eles foram Plauto e Terêncio. Então, foram essas duas pessoas, né, que deram o contrapé, né, inicial, o pontapé, na verdade, inicial, para que a comédia romana ela tivesse, né, o seu desenvolvimento e que chamasse a atenção do público, certo? Então, ambos eles criaram as suas peças, os tipos de fanfarrões, né? O do fanfarrão, do avarento. Então era mais ou menos baseado nesses temas que essas peças elas eram desenvolvidas. Do criado estatuto e do filho devasso, né? Jogavam com os sentimentos da dúvida, da ansiedade, da ira e do temor, provocando tensões que desfaziam repentinamente em gargalhadas, né? Então, eles pegavam esses temas, né, colocavam nessas comédias romanas para, no final, né, ficar de uma forma que conseguisse receber a gargalhada do público, certo? Então, Plauto e Terêncio criaram muitos tipos de populações que depois foram espalhadas por todo o mundo, através da comédia dell'artes. Então, seus tipos de fanfarrão, o avarento, o criado estato, o filho da família, o devasso e o parasita, e entre outros, né? Teve muitos outros que esses dois artistas, né, conseguiram desenvolver, né, o Plauto e o Terêncio, desenvolver de uma forma, né, que chamasse bastante a atenção do seu público da época, certo? Foi basicamente esse conteúdo, né, que eu preparei para vocês, e vocês leem com bastante atenção e bons estudos. Qualquer dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, né? Vamos dar essa continuidade na nossa aula de artes, que vocês é uma turma, né, que já estão comigo lá da sexta etapa com português, né? Aí nessa sétima etapa a gente vai dar continuidade, mas com a disciplina de artes, certo, alunos? Eu abraço a vocês, né? Um abraço para vocês, mesmo virtual, à distância,
e eu espero que vocês estejam bem, que vocês se dediquem aos estudos e que essa etapa, né, se decorra da melhor forma possível e que logo, logo vocês concluam os estudos de vocês, certo? Dessa etapa, né, mas não pode parar. A gente tem muito que aprender. Pois bons estudos e um abraço a todos. Qualquer dúvidas, eu estou no PV, tá bom? Um abraço.